Boas malta, sou o Nero e neste vídeo vou dar dois exemplos do Shoei do Heroic sobre um estilo específico de ronda de CT no Nuke. A ideia deste estilo de ronda é basicamente vocês começarem uma padrão normal em anti-rush ao A e depois de verem que não é nada rápido para o A, venderem o A e ficarem em setup forte rampas em 2 e setup fora forte em 3. Depois do anti-rush A, lá está, o jogador A fixo é o jogador que gasta a utility, porque depois ele vai aqui atuar como um segundo jogador das rampas, de forma a surpreender os T's. Com este setup fora em 3, eles conseguem tirar info se os T's estão a passar em número ou não para o Secret, quando lá está fizerem a parede de smokes. Para isso, eles têm um jogador aqui a jogar Element, que é uma posição em que vocês conseguem ouvir muitos steps aqui do Secret, então é uma posição que vos dá muita info. Têm também o Roman a jogar aqui de fora dentro, e a ser o primeiro jogador aqui a atrasar a passagem Secret com esta Molo, certo? Ele aqui também a furar e etc. Tem o Story a molar a segunda Secret, ou seja, ainda atrasam mais a passagem Secret dos T's. E depois temos o Story a pôr a mira aqui no fade das smokes para tentar apanhar algum jogador que não tenha passado ainda para o Secret. Desta forma, os CTs têm info que o maior número dos T's não passou Secret, porque eles têm um jogador aqui a jogar no Element que não ouviu nenhum step, então a única maneira dos T's terem passado o Secret seria em Shift. E como vocês podem ver, aqui o próprio Disha, que é apenas um jogador, teve dificuldade para passar Secret, porque caíram aqui duas molas, lá está, a atrasar essa passagem Secret, e ele para passar em Shift, sem fazer barulho, vai ter que esperar essa molo, e ele quase que passa no fade das smokes, aqui das smokes do fora. Então o Story quase que consegue aquilo nele. E se já para um jogador foi difícil de passar, imaginem se ele estivesse aqui a passar em 4. Então o Story teria essa info porque a Smoke já tinha dado fade e lá está o Story, teria kill e info que estavam os jogadores aqui no meio da praça a passar Secret. Então a única maneira dos T's passarem em número Secret seria ou apagar as molas e apagando aqui a mola dos CTs Secret um, dá muito a entender que vocês querem passar Secret à força toda, ou então seria a correr e lá está, a queimar, e com isso o Muto viria e passaria a info que estavam os jogadores a passar a correr Secret. Depois de terem info que lá está, os T's não tinham passado Secret em número, eles ficam fortes aqui com o Mute a jogar do Element, e lá está, se caso saia alguma coisa aqui para a zona da torre, com uma smoke fora dentro e uma progressão aqui para a torre, o Mute está numa posição forte para contrariar isso. Tem o apoio do Story também aqui com Flash. E se for alguma coisa para dentro, aqui o Story depois a apoiar aqui rápido. E até vai cair BS para ficar aqui em setup com o Roman. E aqui esta posição aqui do BS é bom para o AWP quando não são malados, obviamente. Mas é uma posição forte para defender o A, quando lá está, não são malados. E o Roman aqui a abrir em timing no off-angle da parede a conseguir aquilo. E lá está, se fosse rampas, eles estariam bem, que estariam aqui em 2 em setup. Dando agora um exemplo em que os T's vão tentar passar Secret em bloco. Aqui os CTs a mesma ideia de ronda. O jogador lá fixo a spamar o A para gastar ele a utility e depois a rodar para a rampa para fazer setup. A mesma setup aqui no fora. E quando sair aqui as smokes, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Primeira molo. Vai sair também a segunda molo, aqui depois do Cadian. Eles aqui a furar as smokes, lá está. E aqui os próprios T's a fazerem bastante barulho depois, porque ó, vai ter aqui o Broke a flashar duas. Eles quando se aperceberam que os CTs estavam a fazer essas plays de atrasar com as molas Secret, eles a perceberem-se que para passarem vão ter que apagar, ou então vão ter que queimar. E lá está, o Stavn está a ouvir aqui isto, já ouviu pelo menos dois Secret, e lá está, os T's mostraram muita presença aqui no fora, como se quisessem passar em Secret à força toda, e foi isso que eles fizeram. Importante, depois aqui a maneira como eles reagem à info que tiraram, como eles sabem que os T's estariam a tentar alguma coisa forte aqui para a zona do Secret, eles vão descer em 2 e deixo o jogador das rampas e o Whopper para fazer aqui um setup forte no Secret, na zona dos vidros. E o jogador do A que estava aqui beitado acaba por manter a posição. E o facto de este jogador manter aqui a posição e ter dois jogadores aqui a fazer barulho a descer, o Robs pensa que tem gap, a largar aqui pelo dentro.
e acaba por ser surpreendido aqui pelo Xuxa. E depois lá está, eles ficam fortes aqui na zona do Secret, com o setup vidros, e caso seja fora, aqui para a zona da torre, também estão fortes com o Javi aqui a jogar fora dentro, em setup aqui com o Stavn. Como vocês podem ver, aqui a maneira como os CTs abordaram esta ronda e tiraram em fora com esta pressão aqui com as duas molas e etc, acabaram por contrariar a ideia de ronda dos T's, que era passar em bloco fora, só conseguiram descer dois e depois no final da ronda vocês podem ver que acabam por haver aqui kills que sem muita sinergia. Na hipótese de trade, tem dois jogadores aqui que não conseguiram passar Secret, dois jogadores a ganhar em baixo. O próprio jogador que está a ganhar aqui espaço em baixo acaba por tirar um duelo 1 para 1 e depois eles aqui entrarem num setup, num crossfire que não os favorece. Obviamente, vocês devem tentar utilizar este estilo de ronda quando vocês acham que os T's não vão jogar aqui para a zona do A, certo? Para o dentro, porque lá está, vocês estão a vender esse BS naqueles instantes de ronda. Por exemplo, aqui os Heroic vão usar esse estilo de ronda, sendo que os FaZe tentaram entrar aqui com um special duas rondas anteriores seguidas e não tiveram sucesso nisso, foram destruídos. Então a probabilidade dos T's voltarem a tentar alguma coisa para o A três rondas seguidas é muito baixa. No entanto, há aqueles que gostam de jogar com mind games e que contrariam esse tipo de pensamento. Então fica ao vosso critério usarem esse estilo de ronda quando vocês acharem melhor.